Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Eduardo Gianelli, com o tema Maria de Nazaré, Mãe Espiritual da Humanidade. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, amigos e amigas da Fraternal. Um prazer estar com vocês novamente, hoje falando de um tema muito importante, na verdade de uma personagem muito importante da história da humanidade. Vamos falar dela, Maria de Nazaré, aquela que há cerca de 2000 anos emprestou a sua vestimenta para ser mãe de ninguém menos do que o Cristo de Deus que encarnou na terra, sobre o nome de Jesus. Então vamos falar de Maria, de algumas situações que envolvem a doutrina espírita e também vamos fazer uma homenagem, afinal de contas, Maria é um espírito reverenciado no mundo todo, como nós vamos ver na segunda parte da apresentação. E a história começa quando um anjo prediz o nascimento do Cristo a Maria e o sim dela, o aceite, mudou a história da humanidade. Muito importante este aceite dela, quando ela disse para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim conforme a tua palavra. Nós temos então essa questão de Maria ser cheia de graça, né? O Senhor está contigo, sendo ela a mãe do Filho do Altíssimo, como está na Bíblia Sagrada, a Bíblia clássica. Na saudação a esse anjo Gabriel, a Maria de Nazaré, nós temos uma presença de espírito muito forte daquela menina que ainda tinha muito pouca idade e uma aceitação, uma resignação muito grande, ou seja, submeteu-se plenamente aos desígnios divinos, aquilo que a divindade reservou para ela. Emmanuel fala bastante de Maria de Nazaré e diz que ela é reverenciada, né? Maria acaba sendo uma personagem ímpar na história, porque ela está sempre à frente, ou está nos bastidores da doutrina de Jesus, que é uma doutrina nova, um novo código de comportamento moral entre os homens, baseado no amor ao próximo. Emmanuel ainda salienta, conforme nós vamos ver ao longo da apresentação, sobre a personalidade sublimada de Maria, principalmente também no livro Boa Nova, onde Humberto de Campos traz várias coisas de Maria de Nazaré através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Para a doutrina espírita, nós temos, na parte doutrinária, uma profunda gratidão e um profundo carinho que a doutrina espírita tem por Maria, como sendo a sublime mãe de Jesus. Inclusive no Anuário Espírita de 86, afirma-se que ela é uma entidade evoluidíssima, que possui enormes virtudes, sendo mãe de Jesus de Nazaré, o emissário de Deus. Chico Xavier também coloca Maria numa posição de bastante destaque. Nós vamos ver também algumas coisas que Chico teve em relação a Maria de Nazaré, não somente na doutrina espírita, mas ele traz consigo esse aprendizado que ele teve quando jovem, quando criança e quando garoto, ainda no catolicismo, chamando-a de uma mulher abnegada. E Maria, nós precisamos reconhecer, ela é uma protagonista no movimento espírita, não há dúvida alguma disso, né? Então nós temos aí as questões da maternidade, do acolhimento, da proteção. Num mundo tão carente de afeto, a figura da mãe, o carinho da mãe faz uma falta enorme. Grande parte da humanidade ressente desse carinho, desse afeto, e Maria concentra como sendo a mãe sublime, aquela que é o maior exemplo de maternidade na Terra. Nós espíritas não somos diferentes. Muitos de nós, dentro da doutrina, temos em Maria de Nazaré todo esse acolhimento que irmãos e irmãs de outras religiões, ainda no cristianismo, também têm. Essa pessoa, Ercília Zilli,
ela é uma doutoranda pela PUC São Paulo no programa de Ciência da Religião. Coincidentemente, ela é de São Caetano do Sul também, mesmo lugar da Rádio Fraternal. E ela fez uma defesa, como mestra, da devoção de Maria de Nazaré pelos espíritas. Né? E ela coloca, nós vamos colocar algumas coisas que ela traz, o texto dela é muito grande, nós não temos condições de pautá-lo todo, mas nós podemos citar a questão de Maria de Nazaré ser tratada de maneira muito discreta no Novo Testamento. Maria estava encarnada numa época em que as mulheres não tinham muito espaço, então ela não é reverenciada no Novo Testamento. O evangelista Lucas é quem traz mais coisas relacionadas a Maria de Nazaré. Mas é dito que ela foi casada com José, e é dito também que os dois são espíritos evoluídos, né? E é muito interessante, porque o espiritismo ele acaba se aproximando não só da figura de Maria de Nazaré, mas também acaba se aproximando da figura de José, o seu marido, aquele que seria o pai biológico de Jesus. Quem tiver interesse, depois pode ver uma canção que a Rita Lee gravou nos anos 70, direcionada a José, marido de Maria de Nazaré, uma canção muito bonita, que na época fez bastante sucesso. Outra parte que a Ercília Zilli aborda, que é muito interessante, é a questão sobre a questão da virgindade de Maria. A virgindade física, em primeiro lugar, ela independe das questões, das qualidades morais da criatura humana, no caso das mulheres. E para a doutrina espírita, o espírito virginal, como diz o irmão Eliseu Rigonati, é aquele que, através das sucessivas encarnações, torna-se isento das máculas da matéria, ou seja, o espírito acaba se purificando depois de várias encarnações. É nesse entendimento que a doutrina espírita caminha no sentido de classificar Maria, um espírito virginal, um espírito elevadíssimo que praticamente não tem nenhuma vicissitude, não é deixado claro que Maria de Nazaré é um espírito puro, mas também não é negado isso. Mas o próprio fato das orações e o próprio fato de algumas mensagens colocarem Maria perto dos anjos e perto de Deus, dá uma indicação de que ela tenha realmente uma sublimação muito alta, como justifica Emmanuel. Então, seria ela um espírito virginal. Ainda em relação à questão da virgindade e da sexualidade, a doutrina espírita apenas complementa que o grande problema que há, o grande equívoco, é a questão da promiscuidade no sexo. Isso vale para todos nós. Outra situação bastante colocada pela Ercília Zilli é a questão da mariologia espírita e práticas devocionais. Aqui é um ponto interessante. A FEB, fazendo o papel dela de entidade maior do espiritismo no Brasil, deixa claro o respeito e a reverência a Maria de Nazaré, mas não aponta nenhum tipo de devoção que nós devemos ter por Maria, como os católicos têm. No entanto, uma coisa é o que a FEB pede, outra coisa é o que o movimento espírita faz. Nesse sentido, há uma distonia, porque há inúmeros livros que colocam Maria de Nazaré como sendo uma reverência, e também esses livros beiram a devoção. As mães, especialmente, recorrem a Maria de Nazaré em momentos de aflição, inclusive nas casas espíritas. Então, a identificação com Maria, que passou por tanto sofrimento, encontra nas mães que precisam dessa empatia a certeza do atendimento das suas orações. Então, apesar da orientação também da FEB de não cultuar imagens, nós, nas casas espíritas, em muitas delas, encontramos lá um retrato de Maria de Nazaré, justamente no oposto da orientação da FEB. E esse retrato nunca está num cantinho isolado, não. Está sempre num lugar de destaque. Então percebe-se que há uma distância entre essa orientação da FEB e a realidade dos centros espíritas, que inclusive praticam a oração conhecida como Ave Maria, com uma certa alteração ao final,
mas muitas casas fazem, fazendo homenagem a Maria de Nazaré em vários encontros ao final de cada palestra, colocando Santa Maria, no caso a mãe de Jesus, não a mãe de Deus, porque Jesus não é Deus na doutrina espírita, e na hora da nossa passagem, ou libertação, ou desencarnação, ao invés da nossa morte, já que para a doutrina espírita a morte não existe. Chico Xavier, também no livro Entender Conversando, coloca Maria de Nazaré como a inesquecível mãe de Jesus e nossa mãe na cristandade, colocando Maria como sendo o vínculo maternal mais importante na Terra e pedindo a ela proteção, misericórdia, auxílio e inspiração. Tenho certeza que muitos de vocês, talvez todos, saibam o vínculo de Chico Xavier com Maria de Nazaré. Em alguns momentos que Chico Xavier estava desesperado, ele pediu a ajuda a Maria de Nazaré. Emmanuel interveio, procurando Maria, que trouxe um recado para Chico Xavier, dizendo que iria anotar tudo que Maria sugeriria para ele fazer para alívio das suas aflições, e ela simplesmente disse: isso também vai passar, isso também passará. Chico Xavier, abnegado que era, entendeu completamente o recado trazido através de Emmanuel, da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. E esse retrato falado de Maria de Nazaré que nós falamos há pouco. Existe uma situação colocada por Dona Ivone do Amaral Pereira, nos seus livros, em que Maria é um espírito que, quando ela escreveu os livros, e tudo indica que isso acontece até hoje, ela é a coordenadora, ela é o espírito maior, numa região bastante densa, daqueles que inclusive atentaram contra a vida, e ela lidera um grupo de espíritos das Legiões de Maria, que trabalham no acolhimento, inclusive, de espíritos que foram para o plano espiritual, foram para essas regiões densas, tendo acometido contra as suas vidas, e também ela, segundo a obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, ela também conduz muitas mães que sentem a falta desses seus filhos para essas regiões, não só Maria, como uma pleiade de espíritos aí que trabalham para ela nessa região. E Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, trouxe para nós informações que puderam ser retratadas num retrato mediúnico de Maria de Nazaré. Isto não é uma pintura mediúnica, isto é um retrato. Chico Xavier se encontrou no final de 1983 com um fotógrafo na capital de São Paulo para produzir esse retrato mediúnico de Maria de Nazaré. Foram 20 sessões com alguns ajustes, e o segundo, Emmanuel, e através da mediunidade de Chico Xavier, contando com o talento no caso, retratista em São Paulo, à direita nós temos a questão de Maria de Nazaré, como ela seria, não exatamente lá quando ela foi a mãe de Jesus, mas quando ela estava nessa região dos servos de Maria. Muito interessante, né? E daí nós temos a figura de Chico Xavier, todo contente, sorrindo, quando o retrato foi terminado por este fotógrafo em São Paulo. E aí vem a inteligência artificial, e muitos de vocês podem estar vendo algumas pessoas que colocam o rosto à direita como sendo o rosto de Maria de Nazaré, mas isso é só uma curiosidade. O que vale mesmo é o da esquerda, que seria o retrato mediúnico, onde um espírito muito elevado como Emmanuel teve a permissão e todo o carinho para trazer qual seria a fisionomia de alguém tão importante para a humanidade como Maria de Nazaré. Chico Xavier tinha muito respeito por ela, como também tinha por todas as entidades com as quais ele manteve contato, ou tinha suas preferências, até mesmo com Allan Kardec, com Jesus, enfim, uma série de espíritos que também deram comunicação
através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, todos nós sabemos como ele tratava todas essas entidades. Eu falei que a gente falaria um pouco de Chico, porque é extensa a aproximação que existe entre ele e Maria de Nazaré. Um dos livros dele deu origem ao filme As Mães de Chico Xavier. Esse filme foi muito importante, porque ele veio num momento onde muitas mães puderam se valer da questão da perda de seus filhos. E fica aqui o destaque da frase desse livro, que realmente ajudou muitas mães naquela época. Só existe algo mais marcante do que perder o filho, descobrir que ele continua vivo. O livro ajudou, como eu disse, muitas pessoas, muitas famílias que confiaram nas mensagens trazidas por esta obra que foi ao cinema e está disponível para ser assistida. Outro fato interessante é que algumas casas espíritas disponibilizam uma pomada com o nome de Maria de Nazaré. Ela é distribuída nos centros espíritas, alguns centros, inclusive, a produzem através do envolvimento da espiritualidade que trabalha nessas casas, e isso mostra uma devoção a Maria de Nazaré. A pomada, evidentemente, é oferecida gratuitamente, como qualquer coisa que exista na doutrina espírita, e muitas pessoas se valem disso, e há relatos, vários relatos, de que as pessoas melhoram após o uso dessa pomada. Então, nós temos como considerações finais dessa parte da Ercília que Jesus não é Deus e Maria não o teria concebido virgem, mas sim com a conjunção carnal com José, sendo a virgindade de Maria não sendo relevante. Ela sim é um espírito virginal pelos seus méritos, pelas suas conquistas morais, pela sua virtude, e o seu espírito de alta elevação é prova do esforço e do exemplo que cada um de nós deve se espelhar para seguirmos em frente. E diversos espíritos superiores fazem relevância a Maria de Nazaré. Nós temos o caso de Bezerra de Menezes, como Bezerra de Menezes também reverencia Maria de Nazaré, não só na época em que ele estava encarnado, mas também quando ele passou para o plano espiritual. E nós temos que confessar que quando nós falamos de Maria de Nazaré nas casas espíritas, as sessões espíritas são tomadas de emoção, sugerindo que os espíritas, em suas bases, transformam aquela orientação solicitada pela FEB numa prática que aponta, inclusive, uma relação devocional. Nós temos bastante alegria de falar que nós também temos devoção por Maria de Nazaré, e isso é uma prática verificada em nível nacional em relação a Maria de Nazaré. Os desafios, nós estamos prontos para encará-los tal qual Maria de Nazaré. Ela realmente encarou muitos desafios, né? Então nós temos lá no Pai Nosso: seja feita a tua vontade e nos livrai-nos do mal, não nos livrai-nos das provas. Nós normalmente somos muito rebeldes e descrentes, né, quando os nossos interesses são contrariados, e muitas vezes nós nos revoltamos contra Deus, justamente o contrário do que fez Maria de Nazaré. Maria cumpriu a vontade do Pai, mas isso não só no nascimento, mas também na desencarnação, na chamada morte do seu filho. Ela aceitou que ele teria que vir, resignada, mas também aceitou que ele teria que ir, jamais se revoltando contra Deus. Lembrando muito a passagem evangélica de Jó: o Senhor deu e o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Todos sabemos, Maria era uma excepcional judia, conhecedora da lei Torá. Ela, nesse sentido, conhecia todo o Velho Testamento. Ela sabia da palavra que vinha de Moisés e dos profetas, e conhecia a questão da resignação, da aceitação dos desígnios divinos para aquilo que ela estava passando na terra com o seu filho Jesus. Então, esses desígnios divinos precisam ser entendidos por todos nós.
né? Todos nós precisamos confiar em Deus, que tem propósito para nossas vidas, que muitas vezes nós nos enxergamos. Maria enxergou isso, foi serva do Senhor, não somente na concepção, mas também na crucificação. Que nós tenhamos em Maria o exemplo daquela que foi resignada, que foi abnegada, tanto na vida como na morte ou na desencarnação de seu filho Jesus. Na série Coleção Fonte Viva, nós temos o livro Pão Nosso, e nós falamos lá no começo sobre a figura sublimada de Maria de Nazaré, através de Emmanuel. Nós temos uma questão que Maria é um espírito perfeito, não temos esta informação, mas, como eu disse anteriormente, nós temos a questão de que ela é, de fato, um espírito muito elevado, porque ela está próxima aos anjos e próxima a Deus. Então, em função dela ter sido escolhida como espírito para ser a mãe terrena daquele que viria a ser o Messias de Deus, e em virtude do imenso trabalho que o movimento espírita atribui a Maria no mundo espiritual, haja visto que Dona Ivone trouxe para nós, é sensato que ela seja a criatura que representa o amor e o acolhimento na doutrina espírita. Então ela é, sim, protagonista do movimento espírita brasileiro. Dentro do cenário católico ainda existe uma questão de Maria ser a intercessora. Existe uma passagem onde ela pede a Jesus para que faça lá a transformação do casamento, lá da água no vinho, que não poderia faltar. E virou um jargão lá no meio dos católicos. Pede para a mãe que o filho obedece. Ninguém menos do que o Cristo planetário atendendo a um pedido da mãe. E todos esses irmãos citados aqui, Eurípides Barçanufo, José Petitinga, Manuel Filomeno de Miranda, todos eles também tinham devoção a Maria de Nazaré. Não é o que ela falava, era como ela falava. No caso, a energia que ela colocava. Quem tinha contato com Maria de Nazaré realmente se encantava. Ela poderia ser uma figura frágil enquanto menina, enquanto mulher, mas ela era um espírito grandioso, um diamante lapidado, já pronto para desempenhar aquele papel que todos sabemos que ela desempenhou com maestria. Muitos espíritas e muitos espíritos sempre fizeram muita homenagem a Maria, com poesias, com canções, que viraram canções, inclusive Cornélio Pires tem essa, muito bonita também, que veio através de Chico Xavier. E a irmã Maria Dolores traz um retrato muito interessante que mostra para nós a grandeza desse espírito que foi Maria de Nazaré. Numa passagem que tem Jesus, Maria e Judas. É muito interessante isso. Nós vamos ver então esse trecho. Nós não temos condições de ler mais do que isso, vamos ler um trecho do livro. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filhos, por que chora? Acaso não sabeis, replica o interpelado, não ouviste falar em Jesus, o traidor? Sou eu quem aniquilei a vida do Senhor. Eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meus filhos, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Verás em breve uma existência nova. Nunca te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a
e bradou rude pasmo: Mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, meu filho, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarrara do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Quem me falas assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, ao fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Eu fiz questão de trazer esse texto para mostrar a grandeza do espírito de Maria de Nazaré. Ela que teve o filho com o destino que todos nós sabemos, onde a figura de Judas Iscariotes acabou contribuindo bastante para que aquilo se tornasse trágico naquela época. Ela mesma foi nos lugares densos que se encontrava esse irmão perdido e o resgatou, trazendo de volta a uma nova encarnação que seria programada, e ela lhe daria uma nova mãe, que certamente faria com ele uma nova história, lembrando que o espírito errante de hoje é o anjo de amanhã, e Judas Iscariotes recebeu essa bênção do consolo de Maria e do seu resgate de uma situação muito difícil em que ele se encontrava. Como Maria pode fazer diferença no nosso cotidiano? Bom, de uma vez por todas, nós precisamos compreender que a espiritualidade está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. Então, quando nós passamos por problemas, nós temos a tendência de acharmos que nós estamos sozinhos. Há uma mobilização no plano espiritual para que as coisas nos aconteçam. E que nós progridamos, evidentemente, com aquelas provas da vida que foram programadas e aceitas por nós mesmos, ou pelo menos o gênero das provas, quando nós encarnamos para nós passarmos. E as provas somente chegam quando estamos aptos a aproveitá-las. Então, muitas vezes, nós não mobilizamos as ferramentas para aproveitarmos melhor, passar por essas provas. Isso lembra aquela frase que diz: aquele que te guarda não dorme. Então, Maria de Nazaré é um dos espíritos que nós podemos pedir ajuda para que nós nos tornemos mais fortes para passarmos pelas provas da vida. E a espiritualidade, então, está sempre à nossa volta, né? Nós podemos nos valer das orações para que nós nos engrandeçamos, para poder vencer essas provas, saná-las sem dificuldades. A grande verdade é que o nosso psiquismo, nossa psique, a nossa mente, é como um guarda-chuva aberto. Muitas vezes, ele não permite que as bênçãos da espiritualidade, que já está ali disponível, só esperando que nós façamos a nossa parte, venham até nós. O que nós precisamos é fechar esse guarda-chuva para que essas bênçãos cheguem em nós, para que nós recebamos essas bênçãos, essas boas energias, nos sintonizemos com a equipe espiritual que está sempre a postos para nos ajudar. E Maria é um desses espíritos que nós podemos solicitar. Lembrando que anteriormente eu falei que ela é intercessora. Quantas vezes ela não intercedeu junto a Jesus por todos nós? Falando um pouco da história, daquilo que viveu Maria de Nazaré, depois da passagem de Jesus para o plano espiritual,
ela trabalhou bastante na igreja de São Pedro, em Antioquia. Na verdade, a igreja de Antioquia, chamada na época, está aí a igreja. E Maria foi chamada de Mãe Santíssima nessa época. Não foi depois no catolicismo, nem existiu o catolicismo. Acontece que numa determinada ocasião, quando ela estava na casa dela, um leproso que estava com as suas chagas judiando muito dele, essas chagas foram aliviadas por Maria de Nazaré. E depois desse alívio, ele disse para ela: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e a nossa Mãe Santíssima. Então fica aqui a questão do aprendizado que todos nós recebemos através do livro Boa Nova, de que o nome Mãe Santíssima foi dado por aquele leproso lá no cristianismo nascente, quando Maria de Nazaré aliviou as suas chagas. Maria de Nazaré foi morar em Éfeso, atual Turquia. Está aí a casa onde Maria de Nazaré teria vivido, inclusive muitos anos, junto com João o Evangelista. Paulo de Tarso, já transformado, em sua terceira viagem, quando ele esteve nessa região, ele conheceu Maria de Nazaré. Paulo de Tarso tinha uma ideia brilhante. Ele queria escrever o Evangelho de Jesus por Maria. Imaginem só se nós tivéssemos tido o Evangelho de Jesus segundo Maria de Nazaré, a sua própria mãe. Infelizmente, o martírio chegou antes para Paulo de Tarso e ele não pôde, passando essa missão para Lucas, o evangelista, que foi quem mais escreveu sobre Maria. É uma pena que nós não tenhamos os relatos de Maria vindo através de Paulo de Tarso, que escreveu tantas cartas e que poderia ter escrito realmente um evangelho muito bonito contado pela mãe de Jesus. Ele ainda disse: impressionou-me fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa, um anjo vestido de mulher, falando que ela tinha narrativas cariciosas e que Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria, mas infelizmente não foi possível devido ao martírio de Paulo de Tarso. Então nós temos esta questão de Maria de Nazaré no começo do cristianismo, trabalhando bastante até a sua idade avançada em Éfeso, naquela região, sempre na companhia de João o Evangelista, e a casa dela, por conta daquilo que ela fez na cura daquele leproso, ficou conhecida como a Casa de Santíssima. A ascensão de Maria aos céus, segundo a doutrina espírita, segundo a FEB, ela teria acontecido com um desdobramento seguido de materialização, a semelhança do que aconteceu com Antônio de Pádua, após a sua desencarnação como espírito. E no livro Boa Nova, um livro muito bonito, que Humberto de Campos traz bastante informações sobre Maria de Nazaré, eu trago aqui o capítulo 30, uma pequena parte dele, onde eu vou ler um trecho que mostra como teria sido, segundo Humberto de Campos, que estava ali com uma supervisão de Emmanuel, mentor de Chico Xavier, trazendo essas informações para nós. E Humberto de Campos diz: a velhice não lhe acarretara nem cansaços, nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. Como quem transpõe um dia em labores honestos e proveitosos, seu coração experimentava grato repouso, iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes da crença imorredoura. Suas meditações eram suaves colóquios com as reminiscências do filho muito amado. Súbito recebeu notícia de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Maria entregou-se às orações pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústia do coração por amor de seu filho. Elevada nas suas meditações, Maria viu se aproximar um vulto aí de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção.
Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia, o peregrino que lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da sua alma saudosa, com bálsamos tão doçurosos? Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviara ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Ele, porém, levantando-se, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no reino a rainha, no meu reino, a rainha dos anjos. E depois o texto conta que Maria ainda meditou bastante e ainda recebeu algumas visitas e ainda trabalhou um pouquinho, e ela teria feito a passagem então para o plano espiritual, tendo esse presente de ninguém menos do que o Cristo planetário vindo, não deixando inclusive que ela se ajoelhasse e que ele viesse em reverência a ela, que foi sua mãe na terra, para levá-la ao plano espiritual. E o texto fala de uma carruagem de espíritos angelicais que levaram o espírito de Maria para o plano espiritual. Por essa razão, quando ouvirdes os cânticos nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer do coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Termina assim o livro de Humberto de Campos. Outros livros que falam de Maria de Nazaré, como esse de Rodrigo Alvarez, é bastante difundido, O Silêncio de Maria de Nazaré, No Silêncio de Maria, de Inácio Larranaga. O próprio psiquiatra Augusto Cury coloca Maria como sendo a maior educadora da história. Coloca isso em seu livro com esse nome. O Evangelho Secreto da Virgem Maria, de Santiago Martin, também é um livro muito vendido. E nós temos também um livro que é trazido pelo espírita desencarnado João Nunes Maia, através do espírito Miramês. É um livro muito bonito, é um livro que conta bastante coisa, mas de alguma maneira é um livro também que traz algumas coisas que não são alinhadas com Kardec. Nós não vamos falar disso aqui hoje, só vamos citar que a leitura deste livro prescinde do espírita entender a codificação, porque tem algumas informações ali que contradizem aquelas trazidas por Kardec, como, por exemplo, que Jesus seria um espírito meio humano, meio divino. Existem outras questões abordadas, nós temos que tratar sempre, como está escrito aí, pelo zelo doutrinário. O zelo doutrinário é muito importante quando nós falamos de obras espíritas. No entanto, é uma leitura que vale a pena, tem muitas passagens bonitas. Nós temos que entender que a universalidade do conhecimento do ensino dos espíritos é muito importante. Nós temos esse crivo para filtrar as obras. As informações trazidas por Miramês através de João Nunes Maia são singulares, só estão presentes nessa obra, não estão presentes em outras. Nós respeitamos. Quem sabe aí futuramente outros espíritos trazidos por grandes médios também tragam informações similares, de forma que a gente possa colocar muita coisa que está escrita no livro como sendo possíveis verdades. Bezerra de Menezes, quando esteve no plano espiritual, é uma história muito bonita. Ele foi acordado por uma mensageira de Maria, que pediu para que ele pudesse, inclusive com o convite de Maria, ascender a esferas muito mais elevadas. E Bezerra de Menezes não quis fazer isso, acabou ficando junto à crosta, agradecendo o convite de Maria, e com a permissão de Maria,
trabalha conosco até hoje. Ele, como eu disse no começo, Bezerra de Menezes, sempre foi devoto de Maria desde a época do seu catolicismo e quando se tornou espírita, continuou sendo. E pelo que nós vemos no plano espiritual, ele também faz isso. E para nós finalizarmos tudo que nós estamos conversando hoje, Maria é um espírito venerado, ou pelo menos respeitadíssimo, no mundo inteiro. A tabela aí mostra muito do que Maria tem de respeito no mundo. Muitas pessoas que não são cristãos, evidentemente, não têm Jesus como mestre ascensionado, mas quando se toca no nome de Maria, há um respeito muito grande, inclusive dos judeus, que reconhecem que Maria foi uma grande judia. Nós somos hoje 33% da população mundial como cristãos, em várias linhas, mas mesmo os muçulmanos, há livros, a própria Torá cita Maria em algumas vezes, os judeus não citam, mas como eu disse anteriormente, tem muito respeito pela figura que foi Maria de Nazaré, uma grande judia. Então nós temos o mundo hoje dividido entre as religiões, e não é só onde o mundo é cristão, seja ele católico, como a América do Sul inteira, ou, no caso, a América do Norte, mais precisamente protestante, todos eles têm essa questão do cristianismo. Evidentemente que Maria é mais cultuada na América do Sul do que na América do Norte, mas na Europa nós temos aqueles países da América do Sul e da América do Norte que foram colonizados por europeus, e a nossa gênese na Europa é uma gênese cristã, uma gênese, na época, absolutamente católica, e trouxe todo esse entendimento de Maria de Nazaré para as Américas, sendo na América do Norte, como nós conversamos, ou sendo na América do Sul, onde nós temos uma porcentagem muito grande de católicos, e em todos os países, nossos irmãos que falam a língua espanhola têm uma devoção muito grande a Maria de Nazaré. Nós tivemos 7 aparições de Maria de Nazaré na história. Desde lá em 1531, Nossa Senhora de Guadalupe, no México, que apareceu para uma entidade indígena, foi muito bonito. Os mexicanos têm muito orgulho, no sentido literário da palavra, sobre essa questão da aparição. Na segunda aparição, nós temos Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, também numa aparição que Maria teve e ficou bastante marcado, gerou até a questão da medalha que existe até hoje. Nós temos também Nossa Senhora de Sião, onde apareceu em Roma para algumas pessoas, assim como sendo a terceira aparição. A quarta, Nossa Senhora de Salete, que ficava na França, e fica na França, e ela apareceu lá para eles e levou esse nome também. Nossa Senhora de Lourdes apareceu também na França em 1858. É por causa de Nossa Senhora de Lourdes que existe o título Imaculada Conceição, Maria Imaculada Conceição. E a Nossa Senhora da Esperança, também em 1871, a sexta aparição, como sendo aquela que pedia para que todos rezassem. Foi uma época de guerra em que muitos precisavam de paz. E a sétima aparição, como sendo a última, aquela que talvez seja a mais famosa, como a primeira do México, a Nossa Senhora de Fátima, que, por causa disso, ela acabou sendo conhecida como Nossa Senhora do Rosário, por causa do pedido dela, inclusive para aquelas crianças, para que rezassem o Rosário. Mas nós brasileiros também temos uma coisinha para dizer. A imagem de Maria, que apareceu para 3 pescadores ali no Rio Paraíba do Sul, é por causa desta imagem que foi encontrada e criou-se um mito sobre um sinal de Deus, e por causa disso, que ali ao fundo, na curva do rio, vocês podem ver que está a Basílica de Aparecida. Tudo isso por causa de uma imagem de Maria. Veja só o poder que ela tem. Uma imagem, o que os historiadores mais acreditam é que essa imagem tenha sido descartada, jogada por alguém, simplesmente deixada lá. Mas o mito que fica em torno do nome de Maria faz com que essas coisas existam. Então esses pescadores levaram para as autoridades e criaram já
uma situação de que algo fosse enviado por Deus, e ali deu-se então a construção de um santuário muito forte. Quem visita aquele local e tem uma certa sensibilidade consegue compreender o que eu estou falando da importância espiritual que existe naquele lugar. Maria, mãe, rainha e padroeira do Brasil, como é que se deu isso? Ela foi coroada rainha do Brasil em 1904, mas 25 anos depois, em 1929, teve um congresso lá em Aparecida, onde construíram aquela igreja. Então, ela foi ali nomeada como sendo a padroeira do Brasil. E, na verdade, foi um pedido que foi feito ao Papa na época, Pio XI, que no ano seguinte, 1930, decretou mesmo Maria como sendo Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. É dessa época que vem essas coisas ligadas a Maria, que tem inclusive o nome a data de 12 de outubro, que é esta semana que está veiculando essa nossa palestra, como sendo dedicado a ela. Tem aí a questão da proclamação da padroeira do Brasil, foi lá na Baía de Guanabara, uma festa muito grande dos católicos, que fizeram jus, homenagem à padroeira do Brasil, que todos nós reverenciamos, e também a imagem que está colocada dentro daquela basílica. Mas não somos só nós. Em própria Aparecida, na própria Aparecida do Norte, nós temos uma estátua de 50 metros. Lembra lá a doutrina espírita, lá a FEB, no caso, dizendo para nós não cultuarmos imagens, né? Olha só o tamanho do monumento que é feito, né, que os católicos fizeram para Maria em Aparecida. Né? Para vocês terem uma ideia, essa estátua tem 50 metros, o Cristo Redentor tem 38. Né? E nós temos também, nas Filipinas, do outro lado do mundo, para comemorar 500 anos de cristianismo, uma estátua de praticamente 100 metros de altura, num lugar onde a maioria não é cristã. No maior país muçulmano do mundo, a Indonésia, nós temos uma estátua de Maria de 42 metros de altura. Assim como nós temos de 46 metros em Trujillo, na Venezuela. Lembrando, o povo da América do Sul é muito católico. Os bolivianos em Oruro, 45 metros, uma estátua muito grande. E até na Polônia, que teve o Papa João Paulo II, como ter nascido naquele país, também tem uma estátua de 50 metros. Na Polônia, a maioria do povo polonês é judeu. Na Argentina, em Catamarca, outra estátua de 50 metros. E no Líbano? O Líbano é o Oriente Médio, ele divide o Ocidente, que é onde nós estamos, do Oriente Extremo. Quem que os católicos daquela região escolheram para colocar no alto daquele monte e separar as duas metades do mundo? Não foi Jesus, foi Maria de Nazaré. Porque, como eu disse, ela acaba agregando, todos nós somos filhos de uma mãe. E Maria acaba sendo esse maior exemplo, e eles foram muito felizes. Há muitas visitas a essa estátua, que é um lugar muito bonito no Líbano, um lugar muito alto, onde o horizonte é amplo, e Maria está ali dividindo o mundo entre o Oriente e o Ocidente, estando ali ela representada no Oriente Médio, no Líbano. Isso parecem fogos de artifício, né? Infelizmente não. São as guerras que tem no mundo hoje. Guerras, o mundo inteiro está cheio de guerras. Esse é o mapa atual das guerras do mundo. Nós temos até guerra no México, atualmente. Guerras que trazem destruição, guerras que trazem miséria, guerras que trazem mães que ficam na agonia por causa de crianças, que ficam em situações vulneráveis, mães desesperadas fugindo das bombas, fugindo da miséria, passando fome, vendo seus filhos passarem fome. Muitas vezes avós que carregam esses fardos, cuidando de netos, porque às vezes até as mães perderam suas vidas. Mães que choram as vidas de seus filhos, que foram perdidas para as guerras. As senhoras das dores, que choram a perda dos seus filhos, pelos policiais, pela violência da polícia, pela violência que existe no mundo hoje.
Esse camarada que está na tela diz: as mães dos soldados mortos são os juízes da guerra. Se fossem as mães que escolhessem os destinos dos seus filhos, nenhuma mãe colocaria seus filhos para guerrear com os filhos das outras. E isso é uma grande verdade na humanidade. Música Maria, Maria, desse brilhante artista. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Se esse brilhante artista diz que nós temos a estranha mania de ter fé na vida, que nós espíritas também digamos que nós temos a estranha mania de sermos devotos de Maria. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.